Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar o programa No Ataque e na Defesa, pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. No programa de hoje são as seguintes as atrações. No primeiro bloco, vamos falar dos jogos entre Fluminense e Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo. No segundo bloco, será a vez de comentarmos os jogos entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia, Bahia e Flamengo. No terceiro e último bloco, nós teremos um panorama geral do Campeonato Brasileiro, com os resultados da 27ª rodada, classificação, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, tabela de desempenho dos cariocas no campeonato. Teremos também as próximas rodadas e, além disso, muitos assuntos polêmicos aí. Torcida, arbitragem, entre outras coisas. Algumas estatísticas também do Campeonato Brasileiro. E vamos fechar o programa com o quadro Recordar é Viver. Hoje vamos lembrar de um jogo válido pela final da Taça Guanabara de 1995, disputado entre Flamengo e Botafogo. Vamos iniciar então o programa pelos comentários dos jogos de sábado. Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0, mas antes, no meio de semana, o Fluminense enfrentou o Sport, vencia por 2-1 e no finalzinho levou o gol de empate, o que frustrou os torcedores tricolores. Mas contra o Atlético Mineiro, a história foi diferente. O Fluminense fez uma boa partida, foi dominante do início ao fim do jogo, não deu possibilidades ao Atlético Mineiro e venceu com tranquilidade por 3-0. Os gols do Fluminense foram marcados por Samuel Xavier, Serna e Keno. No primeiro tempo, o Fluminense bem superior, pressionou o Atlético e aos 14 minutos, Samuel Xavier, aproveitando um rebote do goleiro Everson, abriu o marcador. O Fluminense teve até oportunidades de ampliar ainda no primeiro tempo, mas os gols só saíram mesmo, os dois outros, no segundo tempo. O primeiro deles foi com Serna, aos 13 minutos, numa arrancada fantástica desde o meio de campo, entrou na área do adversário e fuzilou o goleiro Everson do Galo, fazendo o Fluminense 2, Atlético Mineiro 0. O Fluminense era bem melhor, o Fluminense perdia algumas oportunidades de ampliar, até que Keno, aos 46 minutos, já nos acréscimos, fechou a conta, 3-0 Fluminense. Uma atuação muito boa do time tricolor, a torcida festejou não só o resultado de vitória, mas com a atuação convincente do time do Fluminense, comandado agora por Zubeldia. Zubeldia tem 3 jogos à frente do comando técnico do Fluminense, são 2 vitórias e 1 empate. Uma vitória contra o Botafogo e essa sobre o Atlético Mineiro, e um empate contra o Sport, quando vencia a partida, eu já ressaltei no início da minha fala, e sofreu gol nos acréscimos. Então, Zubeldia vem bem aí no início do seu trabalho frente à comissão técnica do Fluminense. Destaques do Fluminense na partida: John Kennedy e Lúcio Acosta. Lúcio Acosta vem caindo nas graças aí do torcedor tricolor como substituto do John Arias. Estatísticas da partida: Fluminense, 14 finalizações contra 5 do Galo, 10 no gol contra apenas uma do Atlético Mineiro, 44% de posse de bola para o Fluminense, 56% para o Atlético Mineiro. Mesmo tendo mais posse de bola, o Atlético Mineiro
na minha opinião, não incomodou o Fluminense. Então a torcida tricolor festejou não só o resultado, como uma atuação convincente do time tricolor. O Fluminense alcança aí os 38 pontos na tabela de classificação e entra na briga pelo G6. Então, vitória tricolor no Maracanã para um público de 20.198 espectadores. Vamos falar agora do jogo no Beira-Rio, envolvendo os times do Internacional e do Botafogo. O Botafogo, no meio de semana, enfrentou o Bahia no Newton Santos e venceu por 2-1. O Inter não vencia há 4 partidas, mas nessa partida contra o Botafogo, o Inter acabou conquistando uma vitória importante para se afastar da zona do rebaixamento, já que o Colorado não vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi um jogo muito difícil de ser jogado em razão do temporal que desabou sobre Porto Alegre. O gramado ficou encharcado e dificultou bastante as ações dos dois times. Alan Patrick fez 1-0 aos 8 minutos e Vitinho fez 2-0 no início do segundo tempo, aos 5 minutos. O Inter foi verdadeiramente melhor na maior parte do jogo, né? No segundo tempo, o Botafogo ainda tentou reagir, cresceu um pouco de produção, mas insuficiente para uma reação. Como eu disse, o Inter alcançou essa vitória importante porque não vencia há 4 partidas. O Inter agora é comandado pelo Ramon Dias, argentino, que teve passagem aí por Vasco e Corinthians. Estatísticas da partida: Inter, 15 finalizações contra 13 do Botafogo, 7 no gol pelo lado colorado, 3 no gol pelo lado alvinegro, 40% de posse de bola para o time da casa, o Internacional, 60% para o visitante, o Botafogo. O Botafogo não fez uma grande partida, mesmo assim, o seu principal investidor, né, o dono da SAF do clube, Textor, lamentou a atuação da arbitragem nas redes sociais. Ele viu um pênalti claro do jogador Mercado no Arthur Cabral, quando o jogo ainda estava no primeiro tempo e apenas 1-0 para o Internacional. O Textor tem toda a razão de reclamar, porque realmente foi pênalti, não marcado pela arbitragem. A arbitragem será um assunto do terceiro bloco, muito fraca as arbitragens no Campeonato Brasileiro, muito fraca. São lances assim que não poderiam ser deixados de marcar, como essa penalidade que os árbitros ignoram e prejudicam os times. O Textor tem razão em reclamar. Ele só não tem razão de reclamar da atuação do seu time. Por quê? Porque o Botafogo é um time sem criatividade, o Botafogo é um time, me parece, bastante desorganizado, e isso é fruto de um mau planejamento para a temporada de 2025, que fez com que o time fosse muito irregular, embora o Botafogo ainda esteja brigando ali nas primeiras colocações, está próximo ali dos primeiros colocados, brigando pelo G4. Mesmo assim, creio eu que o planejamento falho do Botafogo vem prejudicando o desempenho do atual campeão brasileiro no campeonato deste ano. Bom, Internacional 2, Botafogo 0, Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, foram os assuntos do primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar aí da vitória do Vasco da Gama sobre o Vitória da Bahia e também da derrota do Flamengo para o Bahia na Fonte Nova. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio.
Pensou brioche, pensou... Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa e é hora de falarmos da vitória do Vasco da Gama sobre o Vitória da Bahia. O Vasco, antes dessa partida, no meio de semana, na quarta-feira passada, enfrentou o Palmeiras e o Vasco, com apenas 20 minutos de tempo do primeiro tempo, já perdia por 3-0, que foi o resultado final. Palmeiras 3, Vasco da Gama 0. Mesmo assim, o Vasco da Gama contou na partida contra o Vitória com o apoio dos seus torcedores, que lotaram São Januário, um público de 19.850 presentes. Um jogo importante para o Vasco da Gama na luta contra o rebaixamento, um adversário direto também nessa luta, que é o Vitória da Bahia, e foi um jogo muito frenético, um jogo de várias reviravoltas. O Vasco saiu na frente, primeiro tempo, abriu o placar logo aos 6 minutos, numa cabeçada de Nuno Moreira, aproveitando aí um cruzamento do Paulo Henrique. Nuno abriu o placar, mas o Vasco levou a virada do Vitória. Canta La Piedra, aos 25 minutos, marcou para o time baiano, e Lucas Halter, aos 33, fez o segundo gol, o gol da virada do Vitória da Bahia contra o Vasco no primeiro tempo. O Vitória da Bahia, no primeiro tempo, foi superior ao time da casa, ao Vasco da Gama. E por isso a torcida do Vasco vaiou bastante o time na saída para o intervalo. Mas o Vasco voltou ligado no segundo tempo e logo aos 8 minutos, o Ryan, grande nome do Vasco no jogo, aos 8 minutos, empatou o jogo. E o Vasco chegou a virar. Aos 21 minutos, o VAR chamou o árbitro para revisar uma possível penalidade. O árbitro, após rever o lance, optou por marcar o pênalti e Ryan foi encarregado da cobrança, mesmo estando o Coutinho em campo. O Ryan estava cheio de confiança, fazia uma boa partida, pegou a bola, bateu e fez Vasco 3, Vitória da Bahia 2. Depois disso, o Vitória ainda ficou com um jogador a menos, já que Lucas Halter foi expulso pelo árbitro. Ele deu um empurrão no zagueiro do Vasco da Gama, coisas que acontecem corriqueiramente no futebol brasileiro, e eu confesso que não vejo os árbitros punirem os jogadores com cartão vermelho nesse tipo de lance, mas o árbitro da partida entendeu de expulsar o jogador do Vitória, que ficou bastante revoltado com a decisão do árbitro. Mesmo com um jogador a menos, o Vitória conseguiu um empate após ali um cruzamento na área, uma falha do Léo Jardim. Não houve falta sobre o Léo Jardim, houve mesmo, foi uma falha, e a bola foi alçada para uma cabeçada de Cáceres, aos 26 minutos do segundo tempo. Então o Vitória, mesmo com um jogador a menos, alcançava o empate. O Vasco, a partir daí, pressionado pela torcida, começou a ir para frente, começou a alçar bolas sobre a área do Vitória e coube a GB aos 51 minutos, a partir daí até aos 53, os acréscimos dados pelo árbitro da partida. A partida terminaria aos 53 minutos e aos 51 minutos, com uma bola alçada sobre a área do Vitória, GB se antecipou ao zagueiro e de cabeça fez o gol do alívio, o gol que trouxe uma festa incrível aos torcedores presentes, torcedores cruzmaltinos presentes a São Januário, porque o Vasco estava empatando com o Vitória, que é um time que vai lutar até o fim contra o rebaixamento, um time que sofreu uma goleada de 8-0 para o Flamengo no Maracanã. Então os torcedores estavam irritados com o resultado e respiraram aliviados, colocaram angústia para fora nessa cabeçada do GB, que deu aí a vitória e 3 pontos importantíssimos para o Vasco na tabela de classificação.
estatísticas da partida, o Vasco finalizou 13 vezes contra 7 do Vitória, 7 no gol pelo lado Cruz Maltino e 3 no gol pelo lado rubro-negro, 74% de posse de bola para o time do Vasco, 26% para o time visitante, o Vitória. Os destaques da partida pelo lado vascaíno foram o Ryan, autor de 2 gols, e o GB, que entrou e fez o gol que deu a vitória ao Vasco da Gama. Foi o herói da partida, por isso é um dos meus destaques. Com o resultado, né, a torcida do Vasco festejou bastante, a torcida do Vasco não deixa de apoiar o time, seja em que fase for, e nós vamos também falar sobre presença de torcida, vai ser um dos assuntos do terceiro bloco. Então, Vasco da Gama, vitória importante em São Januário contra o Vitória da Bahia por 4-3. Fechando a participação dos cariocas na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Bahia, na Fonte Nova, para um público de 48.634 torcedores presentes, com um grande número de torcedores do Flamengo no estádio. O Flamengo, após um empate frustrante na quinta-feira passada com o Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo Bahia. O Flamengo não perdia do Bahia há 12 jogos. Eram 12 vitórias consecutivas, talvez o maior retrospecto de um time sobre o outro no Brasil. 12 vitórias consecutivas do Flamengo contra o Bahia, que foram interrompidas nessa partida. Rogério Ceni também conquistou a sua primeira vitória sobre o Flamengo. Rogério Ceni, comandando diversos clubes, quando enfrentava o Flamengo, saía derrotado. Em 16 oportunidades, Rogério Ceni saiu derrotado quando comandava algum time contra o Flamengo. Então, o Rogério, pela primeira vez, consegue vencer o Flamengo. Resultado que foi muito comemorado pelos jogadores do Bahia, pela comissão técnica e, sobretudo, e principalmente, pela torcida apaixonada do Bahia. Mas o jogo teve algumas coisas que o definiram, como, por exemplo, no primeiro tempo, logo aos 12 minutos, uma expulsão do Danilo. O Danilo levantou demais a perna, acabou ali a sua chuteira batendo no rosto do jogador Ademir do Bahia, o árbitro expulsou diretamente o jogador do Flamengo. Na minha opinião, esse tipo de lance, geralmente os árbitros expulsam o jogador, então nada demais a expulsão do Danilo. Não vejo como um erro da arbitragem. Talvez um excesso de rigor, um ou outro pode achar isso. Mas o fato é que o Danilo foi expulso e houve uma modificação completa no time do Flamengo, porque o Felipe Luiz tira o Pedro e coloca um zagueiro, o Cleiton, e mata completamente o ataque do Flamengo. Mesmo com um jogador a menos no primeiro tempo, o Flamengo ainda teve a melhor chance do jogo nos pés do Samuel Lino, que recebeu um passe fantástico, maravilhoso do Arrascaeta por cima do zagueiro do Bahia. Samuel Lino entrou na cara do goleiro Ronaldo e chutou em cima do arqueiro do Bahia, desperdiçando uma oportunidade quando o jogo ainda estava 0-0. Quem sabe esse gol poderia dar mais tranquilidade ao Flamengo e enervar, claro, o Bahia, e o Flamengo poderia ter saído da Fonte Nova com um resultado melhor. Samuel Lino não fez o gol e, como quem não faz, leva o Bahia aos 44 minutos. O William José chutou, a bola passou pelo Rossi e foi até morrer no fundo da rede do gol rubro-negro, abrindo aí o placar para o Bahia. No segundo tempo, o Flamengo entrou com 3 modificações diretas, Luiz Araújo, Plata e BH, para tentar ali jogadas mais de velocidade em contra-ataques. À medida, essas substituições não surtiram o efeito desejado. Plata não fez uma boa partida. Bruno Henrique, há muito tempo, não sabe o que é fazer uma boa partida. E o Luiz Araújo também não esteve bem. Então, pouco acrescentaram aí o time do Flamengo, que mesmo assim ainda segurava o Bahia. O Bahia chegou a fazer um segundo gol, mas o jogador estava em impedimento após revisão feita pelo VAR, o gol foi anulado. Então o Flamengo se mantinha ali na briga, mesmo com um jogador a menos, e no final do jogo ainda teve uma oportunidade de ouro. Léo Ortiz desviou uma bola e quase
que ela conseguiu passar pelo goleiro Ronaldo. Seria o gol de empate do Flamengo. Um empate heróico, porque o Flamengo também perdeu um segundo jogador expulso nessa partida. O garoto o Wallace Yan ficou pouco tempo no jogo. Ele entrou, levou um cartão amarelo por uma discussão boba com o quarto árbitro e em seguida agrediu um jogador do Bahia e o juiz aplicou o segundo cartão amarelo e expulsou o jogador do Flamengo. Um jogador, o Wallace Yan, que é um jogador que vem se mostrando aí com um comportamento que não é compatível com um jogador profissional de futebol. Ele tem muito a aprender, espero que a diretoria do Flamengo faça aí alguma coisa, uma punição, para enquadrar esse jogador que é muito arredio, prejudicou o Flamengo demais ontem, tirou qualquer chance de reação a partir da sua expulsão e é uma irresponsabilidade desse jovem jogador, uma jovem promessa do Flamengo, mas que está aí jogando a sua carreira no lixo por conta dessas atitudes que ele toma dentro de campo. Já criou problema com vários outros jogadores em jogos, né, contra o Atlético Mineiro, brigou com o Hulk, enfim, é um jogador realmente que está precisando ser enquadrado pela comissão técnica do Fluminense, caso a sua carreira não seja encerrada precocemente. Estatísticas da partida, o Bahia chutou 11 vezes contra 8 do Flamengo, 4 no gol contra 3 do Flamengo, e o Bahia teve 52% de posse de bola contra 48% do Flamengo. Vejam que a posse de bola do Flamengo, embora com o jogador expulso, Danilo, aos 12 minutos, ainda foi bastante significante para quem joga com um jogador a menos. Então o Flamengo lutou, mas não conseguiu o gol de empate. E com a derrota, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras. Destaques positivos no time do Flamengo, uma boa atuação somente do Arrascaeta. Foi aquele que, na minha opinião, tentou algumas jogadas. E destaques negativos, Ayrton Lucas, péssima partida no lateral esquerdo do Flamengo, errou quase tudo. E o Wallace Yan, né, que entrou e não acrescentou, além de não acrescentar nada, ainda conseguiu ser expulso com poucos minutos em campo. Então, o Flamengo, depois de 16 vitórias sobre o Rogério Ceni, perde a primeira. E depois de 12 vitórias consecutivas contra o Bahia, também conheceu a sua primeira derrota, interrompendo aí essa sequência absurda do Flamengo em jogos contra o Bahia. Bom, falamos aí no segundo bloco sobre o triunfo do Vasco, né? 4-3 sobre o Vitória, um jogo frenético, cheio de alternativas, e também da derrota do Flamengo na Fonte Nova para o Bahia, que custou ao rubro-negro a liderança do campeonato. No terceiro e último bloco, nós vamos fazer aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro, passar aí os resultados da 27ª rodada, classificação e outras tantas curiosidades sobre o maior campeonato do mundo. E também teremos o quadro Recordar é Viver, hoje um jogo especial, uma decisão de Taça Guanabara no ano de 1995 entre Flamengo e Botafogo. Não saiam daí, o intervalo é rápido e já voltamos. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou? Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa e vamos colocar aí na tela os resultados da 27ª rodada para você conferir. Tivemos aí no sábado os seguintes resultados. Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Botafogo 0, Bragantino 1, Grêmio 0, Corinthians 3, Mirassol 0. Agora os resultados
de domingo. Nós temos aí Vasco da Gama 4, Vitória 3, Bahia 1, Flamengo 0, Cruzeiro 1, Sport Recife 1, resultado surpreendente, o Cruzeiro muito favorito contra o Lanterna do campeonato. Tivemos também São Paulo 2, Palmeiras 3 e Juventude 1, Fortaleza 2, jogo dos desesperados. O tricolor do Ceará se deu bem, e assim como o Ceará venceu o Santos no Castelão por 3-0. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. A liderança mudou de mãos, né? O Palmeiras tem 55 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. Além disso, o Palmeiras também tem um jogo a menos. Então o Palmeiras é líder com 55, Flamengo em segundo 55. O Cruzeiro tropeçou aí no Sport, ficou com 52 pontos. Em quarto colocado vem o Botafogo, 43 pontos. E junto com o Bahia, também 43 pontos, e o Mirassol 43. Bahia é o quinto e o Mirassol é o sexto. Em sétimo vem o Fluminense com 38 pontos. E o Vasco da Gama está na 11ª colocação com 33 pontos. Na zona do rebaixamento, Vitória 25 pontos, Fortaleza 24 pontos, Juventude 23 pontos e Sport Recife 16 pontos. São os clubes aí que estão afundados na zona do rebaixamento. Vamos ver agora a tabela de curiosidades elaborada pelo colaborador do programa, Dr. Marcos Macedo, dentista e torcedor do Vasco. Essa tabela de curiosidades nos diz o seguinte: Palmeiras é o time que mais venceu no campeonato, são 17 vitórias. E o Sport, ao contrário, é o que menos venceu, conseguiu apenas 2 vitórias. Flamengo é quem menos perdeu, tem 3 derrotas no campeonato. O Juventude é o time que mais sofreu derrotas, são 15. Melhor ataque, Flamengo, 50 gols. Melhor defesa também é do Flamengo, apenas 14 gols sofridos. O pior ataque é o Sport, 19 gols marcados. E a pior defesa, a mais vazada, é a do Juventude, 48 gols sofridos. Melhores mandantes, Flamengo e Cruzeiro. E o melhor visitante é o Palmeiras. Pior visitante, Vitória da Bahia, não tem nenhuma vitória na condição de visitante. O pior mandante é o Sport do Recife, só conquistou uma vitória jogando nos seus domínios. Palmeiras também lidera o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense não perde há 4 rodadas e o Flamengo não vence há 2 rodadas. Vamos agora aí à tabela de desempenho dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo atingiu 55 pontos e tem 16 vitórias. 32 pontos o Flamengo fez como mandante e apenas 23 como visitante. O Botafogo tem 12 vitórias, 43 pontos, sendo 25 como mandante, 18 como visitante. E o Fluminense tem 38 pontos, 11 vitórias, 25 como mandante, 13 como visitante. E o Vasco, 33 pontos, 9 vitórias, 22 pontos como mandante, 11 pontos conquistados como visitante. Eu falei ali do Flamengo com 23 pontos como visitante, né? Apenas não. O Flamengo é um dos visitantes aí, eu acho que só perde aí nessa condição para o Palmeiras. O Flamengo tem 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, todas como visitante. Foi para o Cruzeiro no Mineirão, para o Santos na Vila Belmiro e agora para o Bahia na Fonte Nova. Bom, não teremos rodada nesse meio de semana, nem tampouco no fim de semana. A rodada será na outra semana, por causa da data FIFA, né? O Brasil disputará aí 2 amistosos, um contra a Coreia do Sul e outro contra o Japão. Então não vamos ter rodadas do Campeonato Brasileiro. Teremos jogos atrasados, né? O Palmeiras, por exemplo, vai enfrentar o Juventude e o Fluminense o Mirassol. Jogos atrasados. Agora a rodada mesmo, a 28ª, será no meio de semana que vem, dia 15 de outubro, às 19h30, jogão clássico da rivalidade,
Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Depois teremos também, no dia 15 de outubro, às 9h30 da noite, Fortaleza e Vasco no Castelão. Jogo importante aí para o Cruz Maltino, enfrentando um time que está na zona do rebaixamento, que é o Fortaleza. E no dia 16/10, na quinta-feira, às 9h30 da noite, o Fluminense recebe o Juventude no Maracanã. Essa é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, só na próxima semana. Bom, vamos agora apresentar aí algumas imagens e vídeos, curiosidades aí do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aí pelos melhores aproveitamentos como mandante nos pontos corridos. Melhores aproveitamentos como mandante nos pontos corridos de 2003 a 2024. Nós vemos aí que o Flamengo lidera esse ranking, tem 92,98% de aproveitamento. Foram 17 vitórias e 2 empates, né? Um aproveitamento muito bom do Flamengo. Nós vemos também que Fluminense, Vasco e Botafogo não estão nessa lista dos melhores aproveitamentos como mandante no Brasileiro. Então o Flamengo em 2019 alcançou 17 vitórias no Maracanã e apenas 2 empates. Vamos ver agora piores aproveitamentos como mandante no Brasileiro. Piores aproveitamentos como mandante no Brasileiro, 2003-2024, ou seja, nos pontos corridos. Nós temos aí, liderando a lista, o time da Chapecoense. Em 2021, fez apenas 10,53% de aproveitamento. Foi 20º colocado, teve 6 empates e 13 derrotas. Não venceu no Campeonato Brasileiro daquele ano a Chapecoense. Entre os cariocas, em 2020, o Botafogo teve o pior aproveitamento como mandante. Em 2020, o Botafogo teve apenas 24,56% de aproveitamento. Foi 20º colocado no campeonato, 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Vamos agora para os melhores aproveitamentos dos campeões nos pontos corridos. Melhores aproveitamentos, também o Flamengo lidera a lista com a sua grande campanha, inigualável campanha de 2019. O Flamengo somou 90 pontos, teve 78,95% de aproveitamento em 38 jogos. Nessa lista já aparecem 2 outros times cariocas, né? O Botafogo de 2024 fez 79 pontos, teve 69,29% de aproveitamento, e o Tricolor, o Fluminense de 2012, 67,54% de aproveitamento, 77 pontos conquistados. O Vasco não está nessa lista porque é o único clube carioca que não conquistou o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Agora vamos ver o contrário, né? Os piores aproveitamentos dos campeões no Brasileirão. Piores aproveitamentos dos campeões, né? O Flamengo também lidera essa lista. Em 2009, com uma pontuação muito baixa, 67 pontos apenas, o Flamengo sagrou-se campeão. Teve um aproveitamento de 58,77%. O Fluminense em 2010 teve 62,28% de aproveitamento, fez 71 pontos. E o Flamengo também em 2020, 71 pontos, com 62,28% de aproveitamento. O Fluminense reaparece na lista em 2012, 77 pontos, 67,54%. E finalmente aí o Botafogo, 69,29%, 79 pontos naquela edição do Campeonato Brasileiro. Então vimos aí melhores aproveitamentos como mandante, piores aproveitamentos como mandante, melhores aproveitamentos dos campeões, piores aproveitamentos dos campeões, e para fechar, menos derrotas em uma edição. Menos derrotas em uma edição. É a última tela aí que nós temos, menos derrotas em uma edição. Nós temos aí o Palmeiras, foi derrotado apenas 3 vezes quando foi campeão em 2022, fez 81 pontos e teve apenas
3 derrotas. O Flamengo de 2019, aliás, teve apenas 4 derrotas, fez 90 pontos, recorde atualmente no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Fluminense em 2012, 5 derrotas, são os cariocas nessa lista. Não, tem o Botafogo em 2024, também sofreu apenas 5 derrotas. Bom, mostramos aí algumas estatísticas aí do Campeonato Brasileiro, bem interessante para quem gosta desses números aí. Bom, vamos falar um pouco de um outro assunto, tá? Vamos tocar num assunto também bastante importante, que é de torcida. As torcidas de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, principalmente de Fluminense e Botafogo, estão deixando a desejar no quesito comparecimento ao estádio. Ao contrário da torcida rubro-negra e da torcida cruz-maltina, que sempre comparece em grande número ao estádio, o Vasco coloca quase a lotação máxima de São Januário, que é próximo aí a 21 mil torcedores, e o Flamengo não joga no Maracanã para menos de 50 mil pessoas. Acabou de bater um recorde contra o Cruzeiro. Então nós vamos ver um vídeo aí, um vídeo do Carter, do Instagram, Esse Dia Foi Louco, um vídeo sobre esse recorde do Flamengo no Campeonato Brasileiro, constatando com a situação do Botafogo, que não leva torcida ao estádio, e também do Fluminense, que leva pouco público. Vamos ver aí esse vídeo sobre o recorde da torcida rubro-negra contra o Cruzeiro. Na quinta-feira passada eu estive lá, Maracanã lotado, mas uma atuação não tão boa do time em campo. Não faz nem um mês que a torcida do Flamengo havia quebrado o recorde de público no Maracanã, 71 mil. Quebrou de novo, 72.565 pessoas hoje no Maracanã para acompanhar o empate entre o Flamengo e o Cruzeiro. Um público, e mais do que isso, né, uma constância em apoio que só o Flamengo é capaz no Brasil, porque joga no maior estádio do Brasil. Um público digno do Maracanã, ainda que seja o moderno Maracanã. Mais uma vez, a torcida faz história. Então nós vimos aí algumas torcidas costumam chamar a torcida do Flamengo de torcida de teatro. E eu costumo dizer que o teatro está sempre cheio, né? Porque a torcida do Flamengo, seja qualquer a fase que o time passa, que o time se encontra, ela comparece ao estádio. A exemplo da torcida do Vasco, que merece os nossos elogios, porque também está sempre presente. E o Vasco, mesmo em má fase, lutando contra o rebaixamento, a torcida não abandona. E a torcida do Botafogo? O que está acontecendo com a torcida do Botafogo? Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e os torcedores parecem que abandonaram o time. A do Fluminense também foi muito criticada aí por alguns torcedores tricolores por comparecer em números reduzidos, mas a do Botafogo não encontra uma explicação. Esteve aqui no programa passado o Bernardo Barragá, torcedor do Botafogo, e não consegue dar uma explicação. Diz que é o horário, o outro lá já disse que é a distância do Newton Santos, não é um estádio que acomoda, é um estádio que chama o torcedor do Botafogo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que está acontecendo. O que eu sei é que eu não sei o que está acontecendo com a torcida do Botafogo. Vamos ver esse vídeo aí da Cazé TV tentando abordar esse assunto. Mas, ontem, o público foi, o meu diretor vai confirmar, se não me engano, 8 mil pessoas no Newton Santos. A gente tá falando do atual campeão brasileiro, do atual campeão da Libertadores, e que, de novo, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O que acontece com o Botafogo? Que, tudo bem que a sensação do ano passado para esse é uma queda muito grande. E eu acho que ninguém vai discordar disso. O torcedor tinha uma expectativa muito grande. Mas também não é o fim do mundo, né? O Botafogo está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Pensando nos últimos 10 anos do Botafogo, é uma mudança de patamar pro time. É uma mudança de patamar pro clube. Lógico. É que eu acho assim, a temporada do Botafogo, pro botafoguense, foi muito frustrante. Foi até injusta. Depois do 2024 mágico que o Botafogo teve, a condução do John Textor falando, não, no segundo semestre a gente vê, a contratação do Renato Paiva, depois a do Ancelotinho.
assim, rifou uma temporada subsequente à maior temporada da história do Botafogo. E aí eu acho que isso mexeu muito com a autoestima do Botafoguense, sem dúvida. O time foi desmontado, mas contratou também, investiu pesado para ter um time competitivo. É que eu acho que as eliminações foram muito traumáticas, porque foram muitas, né? E as mais recentes, porque o Botafogo perdeu para 2 times inferiores a ele. O Botafogo hoje é superior ao Vasco pelo elenco que tem, pelo investimento que fez. 500 milhões de reais, pô. É isso. Mas olha como a gente... E aí, você tem, telespectador, uma resposta para essa pergunta? O que está acontecendo com a torcida do Botafogo? Por que o torcedor do Botafogo não comparece ao estádio? Por que a cultura do torcedor do Botafogo não é a de comparecer ao estádio? Isso não é de hoje, isso já é de muito tempo. Teve um torcedor do Botafogo, nós trouxemos esse vídeo no programa passado, exibimos aqui para o nosso convidado, o Bernardo Barragá, que é torcedor do Botafogo. Ele foi criticado pelos próprios torcedores do Botafogo pela sua postagem no Instagram, onde ele critica veementemente a torcida do Botafogo, chamando a torcida do Botafogo de modinha, dizendo que o torcedor não apoia, não comparece, deu os exemplos aí de jogos contra o Mirassol, contra o Atlético Mineiro e agora contra o Bahia. O Botafogo faz promoção e não consegue fazer com que o seu torcedor compareça ao estádio Newton Santos. O Botafogo, presta atenção nesse dado. O Botafogo tem a quarta pior média de público do Campeonato Brasileiro. Quarta pior média de público. O Botafogo só está à frente do Juventude, que tem pouca torcida, o Mirassol, que eu poderia afirmar que não tem torcida, e do Bragantino, que também são torcedores ali da cidade de Bragança Paulista. Então, como é que se explica isso? A torcida do Botafogo abandonou o time. Vamos ver o que o Felipe Melo, no site ge.com, Globo Esporte, ge.globo, o que o Felipe Melo falou a respeito desse comportamento do torcedor do Botafogo que não comparece ao estádio. Felipe Melo, diz aí o que você acha sobre esse assunto. Porque quando tá ganhando, tá tranquilo. Aí o pessoal, rapaziada, vai mesmo no estádio mesmo, tá ganhando e tal. Agora, esse é o momento que precisa do torcedor, do verdadeiro torcedor, de estar lá, tá apoiando o time. E outra, é um momento que, em outros momentos, o Botafogo estaria brigando para não cair para a segunda divisão. A gente tá falando de alguns anos atrás. Então, depois da chegada do Texel, depois da mudança completamente, o Botafogo tá no momento ruim, brigando pelo G4. Não pode ficar. Esse nível não pode. O torcedor tem que fazer melhor. Eu acho que a expectativa também é do torcedor. O Vasco tem média de público. O Vasco. A situação do Vasco, muito pior que a do Botafogo. Exatamente. Muito pior. E o Vasco tá com uma média de público de mandante de 20.152, cara. Nesse caso, André, se o Botafogo, em termos de torcida, tem sido um exemplo do que não fazer, o Vasco é um exemplo do que deve fazer. Um exemplo realmente de torcida apaixonada, que está no momento bom. No caso, nos últimos anos, momento ruim, né? Está ali com o clube, segurando o clube. Por isso que o Vasco é considerado por muitos ainda um gigante, mais por causa da sua torcida. Mais por causa da sua torcida, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Mais por causa da sua torcida, o Vasco consegue segurar um Flamengo no Maracanã. Sabe, assim, de fato, a torcida do Vasco tem feito uma diferença enorme pro bem. Sem falar no quanto é feio ver o estádio grande daquele vazio, né? Feio pra caramba, né, cara? E aí, torcedor do Botafogo? Você concorda com a opinião do Felipe Melo? Teve a participação ali no vídeo também do Rizek. O torcedor do Botafogo tem que fazer melhor. O torcedor do Botafogo tem que comparecer ao estádio. Mas a cultura do torcedor do Botafogo há muito tempo, isso não é de hoje, por isso que os torcedores adversários sempre fazem aí cânticos de gozação, dizendo que o Newton Santos é o vazião, dizendo que o Botafogo, o time não tem torcida para apoiar. Enfim, são inúmeras brincadeiras que se fazem, mas o torcedor do Botafogo dá motivo para isso, porque ele não comparece de fato ao estádio. Não adianta você, torcedor do Botafogo, ficar na bronca aqui comigo, ficar chateado, aborrecido. Deus está falando uma verdade que você não gosta de ouvir. Mas o que você tem que fazer é pegar os seus amigos botafoguenses e comparecer ao estádio. O Botafogo está brigando por G4 e a torcida não comparece para apoiar, abandonou o time. Essa é a grande verdade. Ah, você acha que eu estou errado? Então vamos ver um próprio torcedor do Botafogo falando novamente sobre esse tema. Esse torcedor a que eu me referi ainda há pouco, que ele foi bastante criticado
pelos torcedores do Botafogo, porque ele expôs esse problema nas redes sociais, deu a sua opinião e choveu críticas em cima dele. E ele voltou a fazer um outro vídeo falando sobre isso. Vamos colocar o vídeo aí para você ver. Atual campeão da Libertadores Brasileirão, né? Isso, aí o torcedor fica bolado comigo, porque assim, eu sempre fui realista, foi o que eu falei com a galera da antiga. A galera da antiga muito que me apoiou. Aí os atuais novinhos, aí que vieram muito me criticar, falar um monte de besteira, mas eu falei, gente, eu já peguei eu peguei a primeira Série B do Botafogo no Caio Martins. Eu sou dessa época, que você pega os torcedores antigos que eu vejo até hoje no estádio, os que não morreram, os que estão vivendo até aí, a gente sempre tá ali no estádio. Se o time foi pra Série B, a gente estava acompanhando. Aí agora que o time tá na Série A, nenhum momento brigou para cair. Time o tempo todo no topo da tabela, brigando pelo G4. O planejamento foi ruim, pô, foi o que eu falei, inadmissível você botar 7 mil pessoas contra o Mirassol, brigando pelo G4, aí protesto, tudo bem. Atlético Mineiro e Botafogo, ingresso de graça. Você comprava um, ganhava outro. 9 mil pagantes, 11 mil presentes. Isso num sábado às 6h30 da tarde. Aí ontem, contra o Bahia, que era outro confronto direto, o Botafogo fez a mesma promoção ali, parecida, com ingresso a R$20, tal, ganhava outro. Pô, 8 mil presentes, com 5 mil pagantes, 6 mil pagantes em pouco. Pô, eu falei, gente, é inadmissível, isso é vergonhoso. Um time do tamanho do Botafogo, no quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Fomos eliminados, ok. Mas o Botafogo tá brigando para ir direto uma vaga na Libertadores. O Botafogo é um time que tem história, tem camisa, tem um estádio para 44 mil pessoas. Você botar, realmente, agora tá mais ridículo. 8 mil pessoas no estádio, não tem como, cara. É muito ruim. Você sente aquele eco, sei lá, é um vazio dentro, assim que você entra, falando, meu Deus do céu, cara. Isso assim, chega a ser vergonhoso. Aí, quando eu falo isso, tem torcedor que não entende, cara. Quem pegou Maracanã? Eu já peguei Maracanã com 100 mil, 120 mil no jogo, eu já fui no Maracanã. Aí agora você vê no momento... Isso que o Botafogo tava lá embaixo, brigando para não cair. Agora que eu vou ver no momento que o Botafogo, tô em paz. O time não ganhou nada esse ano. Pô, eu fico bolado, fico. Mas o time tá no G4, tem um time bom. Senão não estaria no G4. Todos os problemas que o Botafogo teve. Tá lá no G4 ainda. Perde um jogo, ganha outro jogo, mas sempre teve lá em cima. E agora eu vou abandonar? Por isso que eu fico satisfeito. Foi notícia em tudo que é lugar. Eles ficaram chateadinhos. Os caras aí ficaram chateadinhos, porque passou na Globo, passou no Sport TV, foi do comentário na ESPN. Aí os torcedores do Botafogo, que eu peguei no grupo, botei lá no grupo, aí, ó, vocês estão vendo a vergonha que vocês fazem passar? Aí ficaram chateadinhos. Mas eles têm que entender, esses caras só falam besteira. Eu falei, cara, os caras estão falando a verdade. 8 mil pessoas no Botafogo e Bahia, não tem como. Não tem como, é complicado. Bom, para completarmos, vamos ver o que o JP Sombra, um vídeo extraído aí do Instagram, falou a respeito das torcidas. Oi, precisamos bater um papo sobre cultura de estádio no Brasil. Tô vendo muita gente criticando principalmente a torcida do Flamengo. E eu tava refletindo sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô em praticamente todos os jogos dos times cariocas, cobrindo os jogos. E assim, cara, eu acho que pelo menos as torcidas do Rio, os visitantes que vêm aqui no Rio, todas as torcidas têm o mesmo sintoma, que são torcidas de momento. Não existe uma torcida, pelo menos que eu vi em 2025, que cantou o tempo todo. Isso é uma falácia. Todas as torcidas do Brasil têm um comportamento de inflamar no momento em que o time tá melhor no jogo. Mas existe uma falácia nas redes sociais de falar, como visitante calamos os mandantes. Isso é raro de acontecer. Vejo isso muito acontecendo no Maracanã, mas são pequenos takes, gente. Não acontece isso. É um comportamento parecido. O próprio São Januário, que eu adoro São Januário, eu acho um estádio maneiríssimo. A torcida do Vasco canta quando tá empolgada. Quando a torcida do Vasco não tá empolgada, é horrível ir pra São Januário. Todas as torcidas são parecidas. A única diferença em relação do Rio de Janeiro é a do Flamengo. Não tô falando em comportamento de apoio. Que a arquibancada do Flamengo é totalmente dividida, né? Tem milhões de torcidas organizadas e cada um canta uma música. A questão é que a torcida do Flamengo lota todo jogo. Isso faz uma diferença. Quando tem vários times com médias ridículas de ir pra estádio. É uma falácia você querer desmerecer tal torcida. E o que você vê em rede social, um breve trecho de 30 segundos, nunca é praticamente o que você vê no jogo. Bom, vimos aí o que o JP Sombra falou a respeito da torcida. Vimos aí também o que o torcedor do Botafogo falou da sua própria torcida. É um debate que leva a muitas reflexões. Por exemplo, dizem que a torcida do Flamengo não canta.
a torcida do Flamengo mudou de fato o seu comportamento. Mudou porque o Maracanã se elitizou de tal forma que o comportamento da torcida do Flamengo foi influenciado por esses novos torcedores de Maracanã, né? A torcida do Flamengo já não inflama mais como inflamava antigamente, e isso eu concordo. Mas a torcida do Flamengo comparece em peso ao Maracanã. Menos de 50 mil torcedores no Maracanã, é muito difícil o Flamengo jogar para menos de 50 mil torcedores. A torcida do Fluminense comparece aí em torno de 15 a 20 mil, o Vasco esgota lá os ingressos em São Januário, mas a torcida que fica devendo muito é a do Botafogo, que abandona o time, e o time é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Nós vamos debater no próximo programa, teremos aqui vários convidados, um de cada clube, e voltaremos a debater esse tema no próximo programa. Agora, eu gostaria de mudar o tema e falar sobre a arbitragem. A arbitragem desse Abad, né, esse árbitro aí, que apitou o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro e apitou o jogo do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi, e que foi muito mal, né? Esse árbitro, ele prejudicou muito o Flamengo na quinta-feira passada contra o Cruzeiro e prejudicou também o São Paulo nessa partida. Vamos ver um vídeo aí de duas jogadas que aconteceram no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro e do São Paulo contra o Palmeiras. Gente, dá uma olhada nessa comparação. Eu estava assistindo o jogo recente que aconteceu 0-0 Flamengo e Cruzeiro e me lembrei desse lance aqui, ó. O Alexandro escorrega, atinge o jogador do Cruzeiro, o árbitro Ramon Abate Abel marca a falta. E poucos jogos depois, o mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, num lance semelhante, não são lances iguais, mas lances semelhantes, do Alan, que escorrega, assim como o Alexandro, no Tapia, ele não marca absolutamente nada. O mesmo árbitro, lance semelhante e um critério completamente diferente. Aí eu pergunto para você, dá para levar a sério a arbitragem brasileira? Não dá, né? Eu vou ousar dizer aqui que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem. E esse Ramon Abad Abel é um dos árbitros que mais favorece o Palmeiras. Já fizeram uma coletânea aí de erros dele em jogos do Palmeiras. Eu não sei se por má fé, eu não sei se ele já entra para prejudicar o time adversário do Palmeiras. O fato é que essa penalidade aí é absurda. Eu nunca vi um pênalti tão claro, tão evidente quanto esse do jogador do Palmeiras sobre o São Paulo. Ah, mas ele escorregou, foi sem querer. Sem querer também é falta, tanto que ele marcou a do Alexandro sobre o jogador do Cruzeiro e ainda aplicou cartão amarelo no Alexandro, que escorregou da mesma forma que o jogador do Palmeiras. A arbitragem no futebol brasileiro é uma vergonha, e esse campeonato eu estou achando que ele está contaminado de tantos erros de arbitragem que tem, e a maioria deles favorecendo o Palmeiras. Vou voltar a esse tema no próximo programa com os meus convidados aqui, um de cada time, um rubro-negro, um tricolor, um vascaíno e um alvinegro. Vamos falar muito sobre arbitragem, torcida e outros temas. Mas agora estamos aqui no adiantado da hora e nós temos ainda que apresentar o quadro Recordar é Viver. Recordar é Viver de hoje, nós vamos ter imagem aí, como sempre, do Canal 100, uma partida disputada em 20 de março de 1995, decisão da Taça Guanabara envolvendo Flamengo e Botafogo, com 3 gols do Romário nesse jogo a favor do Flamengo e Adriano fez os 2 do Botafogo. As imagens são do Canal 100 para você relembrar essa conquista da Taça Guanabara de 95 do Flamengo sobre o Botafogo em jogo em que Romário marcou 3 vezes. Vamos aí assistir as imagens do Canal 100.
Que espetáculo, hein? Maracanã cheio, presença maciça dos torcedores do Flamengo e também do Botafogo. Romário versus Túlio. Túlio acabou sendo expulso juntamente com o zagueiro Aguinaldo do Flamengo, se envolveram ali numa confusão, o árbitro expulsou os dois. E então, com gols, né, 3 gols do Romário e 2 do Adriano para o Botafogo, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, um público de 50.865 torcedores. Então foi aí o quadro Recordar é Viver de hoje, com essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo, que terminou aí com o Flamengo conquistando a Taça Guanabara daquele ano. Em 95, como todos sabem, quem foi campeão carioca foi o Fluminense, no aquele lendário gol de barriga do Renato. O Fluminense fez 3-2 sobre o Flamengo e ficou com o título. Bom, estamos aí chegando próximo ao fim do programa. Eu gostaria de reforçar o convite para o próximo programa. Teremos aqui 4 convidados, um de cada clube, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Vamos debater mais aí esses assuntos sobre torcida, sobre arbitragem no Campeonato Brasileiro, que está deixando a desejar, e me parece que tem um clube sendo bem mais favorecido do que todos os outros que disputam o campeonato. Como não teremos rodada por causa da data FIFA, vamos fazer aqui um debate de vários assuntos aqui no próximo programa. Então eu lhe convido desde já para nos acompanhar na próxima segunda-feira. O programa No Ataque e na Defesa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela audiência e aguardo vocês para assistirem ao próximo programa com nossos 4 convidados para um debate sobre os times cariocas, o desempenho até aqui na temporada. Um abraço a todos e ficamos por aqui.